Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Nessa semana, eu estou começando uma nova série aqui na live. E é a série Os Escolhidos. Eu preparei um conteúdo sobre 3 discípulos de Jesus. E a ideia é que a gente aprenda com a história, com as características dele e pegue esses ensinamentos para potencializar a sua mensagem, ou então para ajudar a modelar o perfil de comunicador e comunicadora que você quer ter. E hoje, na primeira aula dessa série, eu vou falar sobre Mateus, tá? Antes de começar o conteúdo, eu quero te pedir para você compartilhar esse link com seu amigo, com a sua amiga, com pessoas que gostam de se comunicar, com pessoas que gostam de aprender mais sobre a Bíblia, sobre os evangelhos, sobre Jesus. Essa vai ser uma aula diferente, especial, com algumas dicas que eu torço para que você guarde no seu coração. Quero te lembrar que está no ar o Pode Comunicar, comunicação nos negócios. O Pode Comunicar é o meu podcast que ativa o seu conteúdo. Eu entrevistei o Flávio Cavalcante, o Flávio dos Bolos, e a Fabi Ribeiro, esposa dele, e eles me contaram como eles usam a comunicação nos negócios. Então, tá no ar no Spotify, tá no ar no Deezer e também no meu canal no YouTube. Então, se você quiser, assim que terminar aqui essa aula, corre para lá para assistir. E vai me dizendo da onde você está acompanhando a aula de hoje. Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Se você estiver fora do Brasil, coloca aqui que eu gosto de saber de onde as pessoas são. Eu fico muito feliz de perceber que a minha mensagem está chegando a lugares distantes de onde eu estou, né? Lugares que eu nunca imaginei. Fico muito feliz, tá bom? Então vamos lá, gente. A história de Mateus, ela tem a ver com um propósito. Ela tem a ver com mudança de rumo, tá? Então lembra que essa série, a série Os Escolhidos, ela será sobre 3 discípulos de Jesus, ou seja, pessoas que foram convidadas por Jesus a segui-lo, e essas pessoas foram treinadas por Jesus durante 3 anos e meio e começaram a entregar a mensagem de Cristo pelo mundo. Esse é o resumo dos discípulos, e hoje eu vou falar sobre Mateus. Em Mateus 9, do versículo 9 ao 13, a gente lê o seguinte, vou ler aqui o trecho. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então a informação que nós temos é que Mateus estava sentado na coletoria, porque ele era um cobrador de impostos, ele era um coletor de impostos, também chamado de publicano. Essa era a profissão dele. Tá? Eu vou falar sobre essa profissão, ela causa, né, um problema naquela época. Versículo 10, essa é uma parte muito linda assim da Bíblia. Eu não sei se você tem eu imagino que tenha, né? Seus trechos preferidos, as partes que você mais gosta. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Continua assim, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava à mesa com publicanos e pecadores. Mateus era um publicano, estava virando discípulo. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Já vou te explicar por que os publicanos, os coletores de impostos, eram odiados assim. Ouvindo isso, versículo 12, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vocês precisam aprender o que significa isso. Aí Jesus está falando, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É impossível para mim ler esse trecho e não te falar sobre essa natureza, essa capacidade de Jesus, né? Porque aqui ele é muito
muito certeiro. Olha que ele diz, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Você lembra que semanas atrás eu fiz a série O Discurso Perfeito sobre as bem-aventuranças? E lá Jesus, o mesmo Jesus, diz que o reino dos céus pertencem àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, quem é justo já está encaminhado para o céu. Jesus veio buscar algumas pessoas. Como ele diz aqui, os pecadores, os sãos, os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Jesus ele dá aqui uma clareada na ideia desse pessoal que o perseguia. Fala assim, olha, eu vim para essas pessoas aí, para os que precisam, para os necessitados, para os que têm dúvida, para os que querem mudar de vida, para os inconformados. Eu vim para eles. E que lição maravilhosa, né? Que lição maravilhosa que Jesus dá aqui. Agora vamos voltar para a matéria. Olha quais são as informações que nós temos sobre Mateus. Ele era cobrador de impostos, uma profissão odiada em Israel. E por que era odiado em Israel? Simples. Porque o cobrador, em geral, era um judeu que cobrava impostos dos judeus para pagar aos romanos. E eles eram também suspeitos de serem corruptos. Olha só, você acha que a corrupção foi inventada no Brasil nos últimos anos? Isso existe há milênios. Então, na época de Jesus, os coletores de impostos já eram chamados de corruptos. Por quê? Tinha que cobrar, sei lá, 100 moedas do fulano, ele cobrava 150, aí botava no bolso. Então havia essa suspeita e por isso os coletores eram odiados. Mateus era um coletor de impostos. Agora, algo importante que eu preciso que você entenda e anote sobre essa profissão e sobre Mateus. Por quê? Quando a gente fala nos discípulos de Jesus, muitas pessoas acham que todos eles eram pescadores, pessoas simples, pessoas sem instrução, e não é o caso. Mateus, ele era diferente de todos os discípulos de Jesus. Você tinha Tiago, João, Pedro, que eram pescadores, André, mas você tinha entre eles Mateus, que era um cobrador de impostos. Por ser um cobrador de impostos, ele era funcionário do Império Romano, ele sabia ler, ele sabia escrever, ele era culto, ele tinha dinheiro. Mateus era rico, Mateus era próspero. Tanto que tem um trecho da Bíblia que ele dá um banquete. Só fazia isso naquela época, ele tinha uma casa, dava um banquete. Entende? Mateus estava em outro patamar em relação aos discípulos. E o que é interessante aqui é que apesar de todas essas qualidades e apesar da ocupação que ele tinha na sua vida secular, no seu dia a dia, quando ele vai fazer parte do grupo de Jesus, ele não é o escolhido para cuidar das finanças. Quem fica responsável por cuidar das finanças entre os discípulos? Responde aí que eu quero saber. Se você sabe isso de cabeça, não vale procurar no Google, tá? Bota aí. Acertou quem escreveu Judas Iscariotes. Então, por mais que Mateus fosse especializado nessa área, soubesse ler, escrever, contar, lidar com dinheiro, quando ele começa a seguir Jesus, ele tem outra função, porque essa está com Judas. E aqui está o ponto central da nossa mensagem de hoje, da aula de hoje. É isso que eu quero que você guarde. Quando Mateus vai trabalhar, vai seguir Jesus, vai aprender com Jesus, ele e os outros 11 discípulos passam por esse período de um pouco mais de 3 anos, sendo treinados para se tornarem apóstolos. O que é apóstolo? Qual a diferença de apóstolo para discípulo? Os discípulos
estavam acompanhando Jesus e aprendendo. Os apóstolos são aqueles que vão pelo mundo levando a mensagem de Jesus e abrindo igrejas. Daniel, todos os apóstolos são discípulos? Não, Judas não foi apóstolo. Morreu antes. E hoje nós temos muitos apóstolos, né, que não conviveram com Jesus diretamente como essas pessoas, esses 12, viveram em carne e osso. Então, Mateus foi preparado para isso. Só que outras coisas foram acontecendo. E eu acredito que é por causa da capacidade, do intelecto dele, porque ele era culto. Mateus se tornou um dos biógrafos de Jesus. O Novo Testamento ele começa com 4 evangelhos. O primeiro é de Mateus. Esse Mateus, o que era coletor de impostos, o que podia ter cuidado das finanças de Jesus, mas existia outro plano para ele. O que eu quero te dizer com essa história? Qual é o tipo de perfil que eu quero pegar de Mateus para trazer aqui para você que quer ser um comunicador, uma comunicadora do bem? Talvez você tenha passado a vida inteira se preparando para um cargo. Talvez você esteja há anos estudando, trabalhando, se especializando em uma área. Mas talvez a sua mensagem, aquilo que você vai fazer diferença e realmente vai acrescentar na vida das pessoas, esteja em outra direção. Olha só, Mateus era rico, era funcionário do Império Romano que dominava aquela região de Israel, então ele tinha certos privilégios. Ele podia ser odiado pelo povo judeu, mas ele era funcionário do Império Romano. Muito provavelmente, ele ia morrer rico. Ele ia morrer com status dentro do Império Romano. Mas ele decidiu abandonar tudo isso para seguir Jesus. E é muito impressionante que quando ele é convocado por Jesus, é muito simples ali o trecho. Jesus disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Talvez ele tenha experimentado tantas coisas na vida, mas sentia um vazio. E quando Jesus falou, vem, ele foi. Ele não pensou 2 vezes. Ele não falou, minha casa, minha fortuna, os banquetes que eu dou. Como é que vai ser agora, Jesus? É de um lado para o outro, de uma cidade para outra, vai acampar, a gente não tem nem onde ficar. Pô, tem um casarão aqui. Não, Mateus foi. Por quê? Porque ele entendeu que aquele caminho, a direção que Jesus estava dando, era a melhor que tinha para a vida dele. O que eu quero te incentivar não é você largar tudo. Eu vou largar tudo. Não. Quero que você analise o que você faz, o que queima no seu coração, qual é o seu propósito. Porque muitos de nós temos dificuldade de abrir mão do certo, do que está certo aqui, já está consolidado, para fazer algo que é o nosso propósito, mas a gente não sabe como vai ser. Eu quero te falar sobre isso. Porque em determinado momento da vida, eu, Daniel, tive que abrir mão da minha carteira assinada, da CLT, da segurança do meu emprego no jornal, para falar, não, o meu caminho está em falar na internet. Eu quero falar sobre a comunicação de Jesus aqui, ó. Aliás, se você ainda não tem o meu livro, Descubra a Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, sobre a estratégia de comunicação de Jesus, eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu estou falando hoje sobre um dos discípulos, né? E essa série inteira é sobre os discípulos, e no livro eu falo também, tá? Então aqui eu te ajudo a organizar a sua mensagem, a descobrir a sua mensagem e você entregar para as pessoas, tá bom? Então eu quero chamar a atenção para uma coisa que é interessante. Você sabe que os evangelhos, eles contam sobre a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. São 4 livros. Mateus, Lucas, Marcos, João. Mas há histórias que a gente só encontra em alguns deles. E a história de Mateus, né, o livro de Mateus, tem 6 histórias
exclusivas, ou seja, só Mateus escreveu sobre ela. E uma delas é a parábola do joio e do trigo, que é famosíssima. Só Mateus pescou essa história. Só Mateus registrou essa história. Isso é fantástico. Um cara que podia estar passado a vida cuidando de finança, rico, em banquete, se transformou num dos biógrafos de Jesus e entrou para a história como um cara que ajudou a escrever, botar no papel, o dia a dia, a morte, a ressurreição, os ensinamentos do mestre dos mestres. Isso é fantástico. Uma mudança de rota, uma decisão, uma mudança de rumo. E eu separei 3 dicas para você, né? Guardar, escrever e colocar em prática. Não adianta só aprender e não colocar em prática. Que talvez você tenha se preparado a vida inteira para uma função, para uma profissão, para uma ocupação. Mas talvez seja em outra que você vai se destacar. Eu não vou lembrar, eu não estou incentivando você larga tudo e muda de vida, não é isso não. Eu estou te levando a refletir sobre onde está o seu propósito. Onde está a sua mensagem? É isso que eu quero que você pense. Você pode virar e falar assim, Daniel, eu estou feliz onde eu estou cumprindo o meu propósito. Ótimo. Maravilha, que bom. Então essa mensagem, ela vai te trazer algumas informações, algumas curiosidades, mas ela não é para você. Ela é para quem precisa entender que há um propósito a ser cumprido e às vezes a gente tem que abrir mão do certo, do legal, do bom, porque o nosso propósito é melhor, tá bom? Pensando na nossa mensagem, né, não quer dizer que você vai largar tudo. Isso eu quero reforçar aqui. Não quer dizer que você vai começar agora só a falar de Jesus. Ah, Daniel, então eu vou fazer como Mateus, eu vou largar meu emprego para falar de Jesus. Não, calma, você tem que ouvir a voz de Deus para ver se é isso que Ele quer para você. Tem gente que vai falar só de Jesus, ok. Tem gente que não vai falar de outras coisas. Deus chama algumas pessoas para o ministério, Deus chama outras pessoas para o mercado. Eu, Daniel, consigo conciliar. Eu falo de comunicação e falo de Jesus. Às vezes, eu falo só de comunicação. Às vezes, eu falo só de Jesus. Ok, você pode conciliar, você pode não conciliar e beleza. O importante não é nem essa ação, o importante é saber se você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Esse é o ponto da aula. O seu propósito, tá? Eu quero fazer uma reflexão, né, sobre o nosso dia a dia, em cima dessa história, que pode ser sobre a sua vida profissional. Com base na história de Mateus, pensa na história, pensa na sua vida, pensa no que você está vivendo, pensa nos seus sonhos, pensa onde você quer chegar. Você está vivendo aquilo que você quer viver? Você está na direção de onde você quer chegar? Você precisa pensar, traçar um plano e agir, tá? Eu quero te falar sobre o comunicador que muda de trajetória e começa a fazer diferença. É o exemplo da vida de Mateus. Mudou de rumo e começou a fazer diferença. O nome dele está na história. Ele contou coisas na Bíblia que ninguém mais contou, por mais que tenha vivido com Jesus lado a lado. Porque ele tinha uma sensibilidade. Ele tinha um olhar diferente. Talvez ele continuasse lá na coletoria de impostos, ele não teria vivido isso, né? Talvez não, com certeza. Então vamos lá. 3 dicas que você precisa saber que vão poder te ajudar a tomar essa decisão se você acredita que não está cumprindo o seu propósito. O ponto 1 é: dedique-se ao que você realmente acredita. Dedique-se ao que realmente você acredita. Ponto 2. A direção que ajuda as pessoas é sempre a melhor. Ponto 3. Não olhe para trás. Olha só, dedique-se ao que você realmente acredita. A direção que ajuda as pessoas é sempre a melhor. Não olhe para trás. Sabe por quê? Porque é difícil progredir.
É difícil mudar de carreira, é difícil mudar de rumo. E quando você olha para trás, você fala, ah, mas aquele emprego era melhor, ah, porque naquele tempo era assim, ah, porque antes eu tinha e agora eu não tenho. E aí você, só de olhar para trás, você já está perdendo tempo. E você pode cair na tentação de querer voltar. E aí você deixa de cumprir o seu propósito. Não é fácil, mas é possível. Estamos encaminhando aqui para o finalzinho da nossa live. Se você gostou, deixa um comentário. Eu quero saber qual foi a parte dessa aula que você mais gostou. Fez algum sentido para você? Fez diferença na sua vida? E eu vou aqui para minha conclusão final, tomar minha aguinha. Eu quero que você pense nesses 3 pontos que eu acabei de te contar e guarde e analise se você segue no caminho que você está ou se você muda, tá bom? E pensa no seguinte, olha só, Mateus era cobrador de impostos, era rico, muito provavelmente ele morreria rico, com status poderoso, mas ele decidiu mudar de rumo ao aceitar o convite de Jesus. Ele deixou aquele status, ele deixou aquela vida de fartura, de luxo, de conforto, para andar do lado de um homem que não tinha casa. Para andar de cidade em cidade. Sabe por quê? Porque ele acreditava em Jesus. Quando você acredita na sua mensagem, você vai, você segue. E foi a decisão dele de mudar de rumo, de deixar o conforto, o status, para fazer aquilo que ele acreditava, que o fez entrar na história. Por isso que eu te incentivo. Você precisa medir o que você acredita. E se você vai seguir ou não, eu te digo, segue o que você acredita. Cumpra o seu propósito. E a frase que eu quero deixar para vocês hoje, baseado na história de Mateus, guarda isso. Dinheiro nenhum compra a alegria de um propósito cumprido. Dinheiro nenhum compra a alegria de um propósito cumprido. Mateus podia continuar rico, poderoso e com status, mas duvido que ele seria feliz. Duvido que o nome dele teria entrado para a história da forma como entrou. Ele decidiu seguir o caminho certo e mudar de rumo. Se esse for o seu caso, comenta aqui, Daniel, é o meu caso. Daniel, como é que eu faço? Eu vou preparar mais aulas para as pessoas que precisam entender como se comunicar nesse novo rumo, nesse novo nível. Tá bom? Mas eu preciso saber se você é uma dessas pessoas, que tipo de dúvidas você tem. Conta para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler e responder para te ajudar. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. É a primeira live, a primeira aula da série Os Escolhidos. Aqui na nossa live Comunicando com Propósito. Eu volto amanhã, 12h07, com mais uma aula dessa série. Quero te lembrar para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar o link. E se você ainda não se inscreveu, aperta o botão inscreva-se aqui embaixo. Quando você aperta esses botões, deixa um comentário, você diz para a plataforma, para o YouTube, que esse conteúdo aqui é legal e vale a pena ser distribuído. Assim, você vai estar ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente se vê amanhã. Eu desejo a você saúde e paz.